Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, sempre para frente. Eu sou Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama, sobre inteligência emocional, sobre como ter uma vida muito melhor do que essa que você tem até hoje, através do desenvolvimento psicoespiritual. Por que psicoespiritual? Porque, na minha opinião, e pela minha história de vida, a gente não consegue ter um desenvolvimento somente espiritual. É mais difícil. Se a gente não olhar para a parte psicológica, se a gente não olhar para aquilo que nós somos, desde a infância, para a parte comportamental, para as nossas feridas e para pai e mãe. E eu trabalho com o Enneagrama e as novas constelações sistêmicas. Quero agradecer a minha professora das novas constelações, a Brigitte Champetier de Ribes, que esteve agora no Brasil, e eu tive o privilégio de ficar vários dias com ela semana passada, e é sempre bom aprender mais, né? Escolham, ela diz, Bert Hellinger diz, que o constelado, o cliente, ele escolhe o seu constelador. E isto, obviamente, é muito legal. Escolha consteladores que se atualizam. Escolha consteladores que fazem trabalhos pessoais. Não escolha profissionais que acham que já sabem tudo, porque isto é nada mais, nada menos do que o ego espiritual. Essa semana eu postei um negócio lá no Instagram falando que bom, né? Que cada vez mais pessoas estão buscando o despertar pessoal, o despertar espiritual. Que bom que as pessoas estão buscando cada vez mais, estão ouvindo a Rádio Vibe Mundial, estão acompanhando as lives, estão curtindo, estão trazendo perguntas aqui no meu grupo de transmissão que eu tenho no WhatsApp. Ah, tem live hoje? Ah, muito bom. Olá, bom dia, ouvintes. Desculpa, eu não sabia que tinha live hoje e não dei o meu cordial bom dia para vocês. Que bom que vocês estão aí me ouvindo. Deem um ok aí se tiver tudo ok com o áudio, se está tudo bem. De novo, eu sou Yara Cunha. Para quem já me conhece, trabalho com o caminho sagrado do Enneagrama. E eu estava falando que bom, né? Que as pessoas, bom dia pessoal aí do Facebook que está me acompanhando na live também, deem um ok aí para ver se está tudo certo. As pessoas estão buscando esse processo de despertar. Só que não é, pessoal, não é iluminação, tá? Ninguém está iluminado ainda. Calma. Vamos devagar com o andor, que o andor é de ferro, como é de barro, né? Estar buscando um processo de despertar, de awaken, né? De buscar mais consciência sobre si, é muito diferente de você achar que você já está iluminado feito Buda, primeira coisa. Iluminação é uma outra história. E eu trabalho muito num caminho que é o caminho psicoespiritual. Eu vou morrer falando isto. Não adianta você querer desenvolver um caminho espiritual. Tá na moda agora dizer, eu vejo, eu faço, eu acesso, eu vejo tudo. Se você não olhou para as tuas feridas, se você não olhou para a tua parte comportamental, se você não olhou para 4 emoções básicas, raiva, medo, alegria e tristeza, raiva, medo, alegria e tristeza, o quanto você tem de raiva? Bom dia, meu pessoal aí do Facebook que está entrando, me dando bom dia, tudo bem? O quanto você tem de raiva, o quanto você tem de medo. Não dá, gente, não vai. Por isso que o Enneagrama é muito legal. Porque o Enneagrama traz, estou tirando aqui um pouquinho da frente, né? O Enneagrama traz esse caminho, que é um caminho, em primeira instância, psicológico. E que você vai ter todas as pessoas que fazem que participam do workshop de Enneagrama, elas falam, Yara, eu sabia que era legal, mas eu não sabia que tinha essa profundidade nesse conhecimento de nós mesmos. E o próprio Enneagrama, ele te dá um desenho muito refinado do teu perfil,
né? Ele te dá um perfil bastante bem construído do que você é, daquilo que te leva para o buraco, aquilo que não é legal em você, e ele te dá caminhos de desenvolvimento, não só caminhos de desenvolvimento do ponto de vista psicológico, como ele te dá um caminho de desenvolvimento do ponto de vista espiritual. Só que não dá para pular a etapa, tá? Você pode fazer alguma coisa um pouquinho simultânea, mas a maioria dos professores acreditam duas coisas. Primeiro, você tem que fazer um processo com você. Se você quiser usar terapia com Eneagrama, coaching com Eneagrama, você precisa se olhar. Isso é unânime. E segundo, não dá para pular etapa. É necessário que você olhe para a tua parte psicológica. Ok, bom, falando sobre o Eneagrama e falando sobre o que eu vim aqui falar hoje, que é a segunda parte, né, do tomar pai e mãe. Eu mandei na minha lista de transmissão do WhatsApp, inclusive a aula, né, o programa da semana passada, a parte 1 do que é tomar pai e mãe, porque muita gente fala, e ó, vocês não têm ideia do quanto isso é importante na tua vida, né? Bert Hellinger fala que se você não tomou pai e mãe verdadeiramente no teu coração, o que é tomar? Não é dizer, vocês são, tá bom, sei lá, eu escolhi meu pai e mãe, né? Então, eu escolhi, então tá tudo bem. Isso não é tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe de uma forma mais profunda é olhar para eles até de um ponto de vista maior e entender que você tem o pai e a mãe certos para você. Seja lá o que tenha acontecido no passado. Entender que o passado ficou para trás. Entender que eles te deram exatamente aquilo que eles tinham que dar para você, nem mais e nem menos. Tá? E aí a gente começa um processo que eu falo que é uma barrinha de downloading. Eu não vou repetir o programa da semana passada, tá aí na página do Facebook, Conexão Eneagrama. Eu mando para quem quiser no WhatsApp 11 99122 5140, que é a minha lista de transmissão. Manda mensagem, Yara, quero participar da lista de transmissão. 11 99122 5140, tá? Saindo daqui desse programa, eu vou mandar para vocês uma meditação de pai e mãe. Eu não vou fazer meditação aqui na rádio, porque é ruim, às vezes tem gente que está dirigindo. Eu vou falar, olha, fecha os olhos. Se a pessoa fechar os olhos dirigindo, a gente vai ter um problema, né? E eu não quero ser culpada disso. Então, eu vou mandar para todo mundo que mandar a mensagem lá no 11 99122 5140 a meditação do pai e mãe, que é uma meditação do Bert Hellinger gravada. E aí é só você ouve todo dia. E é importante, pessoal, quando a gente fala de tomar pai e mãe, que a gente insista. Yara, não consigo aceitar o meu pai e a minha mãe. Quando você não consegue aceitar o teu pai e a tua mãe, é como se você não tivesse ainda vivendo a vida plenamente, de fato. Bert Hellinger diz que quando você não aceita teu pai e tua mãe de um ponto de vista mais profundo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você não entrou ainda num processo de crescimento, de desenvolvimento, de aumento de nível de consciência. Por quê? Você não entrou na vida. Se você não aceita quem te deu esta vida, como é que você vai estar de fato nesta vida, tá? Então, é isso aí. Bom, então é o seguinte, quando a gente fala de tomar pai e mãe, pessoal, a gente fala em primeiro lugar da mãe, né? E a mãe é aquela que vai, teoricamente, te dar proteção, te dar carinho, te dar alimento. Ela vai ser sempre, não importa se esses papéis estão trocados ou não. Dentro do casal, sempre vai haver o pai e a mãe. Tá? Quem está cumprindo qual papel, não importa. Mas a gente sempre vai ter um processo aí que é do masculino e do feminino, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu tirar o volume aqui do meu computador, que senão ele vai começar a fazer barulho. Quando a gente fala sobre tomar o pai e mãe, e continuando, né, do ponto de vista da semana passada, que senão eu vou repetir programa aqui, e não é legal, quando a gente fala das ordens do amor, a gente tem três forças do amor do Bert Hellinger. Agora tem 4, tá? Que é o assentimento. A gente fala da primeira, que é a ordem, uma força do amor chamada ordem. E aí você precisa entender que o teu pai e a sua mãe são maiores do que você, ponto. Por quê? Porque eles vieram antes. E quando eu quero me tornar maior do que o meu pai e minha mãe,
Isto significa que eu estou no lugar de alguém maior do que eles, por exemplo, do teu avô. Eu não estou no meu lugar correto. Eu estou, do ponto de vista das constelações, no lugar de alguém que não sou eu. Ou seja, você pode estar, inclusive, vivendo uma vida que não é tua, tá? Então, quando a gente fala da ordem ou da hierarquia, é aquele momento em que você julga muitos pais, que você fica sempre se sentindo superior, achando que eles estão errados e você está certo. Tenha certeza, você está substituindo alguém, tá? Que é mais antigo, mais velho do que eles. E aí, isto é um problema. Então, veja assim: primeiro vem o respeito. Depois vem o amor. Como é que dá para amar alguém que a gente não respeita? É possível? Eu não sei. Eu não consegui ainda entender este milagre da vida. Ah, eu amo meu pai e minha mãe, mas eu não respeito. Dá? Dá, Sérgio? Você acha que dá? Cara, não dá, velho. Como é que eu posso amar alguém se eu não respeito? Isso é de Bert Hellinger, tá? Queria muito eu que fosse meu, mas não é. Bom, então, quando a gente está julgando os pais, a gente está naquela posição superior, eu estou substituindo alguém mais velho. Esse alguém pode ter sido, inclusive, um perpetrador. Alguém que fez um mal a todo mundo. A gente tem a nossa ancestralidade lá no passado e a gente tem pessoas que fizeram mal e que fizeram bem, e a vítima vira perpetrador no momento em que ela acusa, o perpetrador no momento em que é acusado vira vítima. Então a gente não tem quem fez errado e quem fez certo. Esquece essa história de bom e mal. Eu posso estar, inclusive, do ponto de vista das constelações, no lugar de um perpetrador que não assumiu a culpa dele. Enquanto ele não assumiu a culpa dele, ele precisa ficar julgando os outros, para afastar aquele receio de ser descoberto, tá? E aí, este filho faz a mesma coisa do que esse ancestral. Beleza. Segunda força do amor é o pertencimento, tá? Então, os filhos, muitas vezes, eles vão ver excluídos que os pais não veem. Então, ele pode estar, o filho, ocupando o lugar de novo de um excluído, e aí vem um comportamento que é um comportamento um pouquinho diferente e tudo mais, né? E o primogênito, pessoal, o filho mais velho, especialmente, ele pode passar por essa situação de estar substituindo, inclusive, pessoas que não foram vistas, que não foram incluídas. E o primogênito pode, inclusive, isso acontece muito nas constelações. O primogênito pode estar substituindo um parceiro anterior do pai e da mãe, tá? Como é que você descobre isso? Nas constelações. Outra coisa, pai e mãe, evitem dizer o meu filho, lá, 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 o meu filho, os meus filhos. Diga sempre os nossos filhos. O filho não é só seu, o filho é do seu pai, é seu e do seu marido, tá? E isso, quando você fala nossos filhos, isso dá força, inclusive, para os teus filhos. Eles se tornam mais fortes, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o processo que eu passei agora com a Brigitte Champetier de Ribes e o quanto a gente falar demais, a gente perde força, sabe? Nas constelações, interpretações. Semana que vem vou fazer um programa especialíssimo aqui na rádio, falando sobre novas vertentes do Enneagrama e as novas constelações. Semana que vem tem um programa com muita coisa nova aqui, inclusive do porquê você nasce sob a luz de um determinado tipo do Enneagrama, por que às vezes você não consegue, 5% das pessoas não conseguem encontrar o tipo delas do Enneagrama, e a gente vai entender o porquê semana que vem, tá? E aí, a terceira força do amor é o equilíbrio do dar e do receber. Acho que eu vou ter que fazer um terceiro programa de pai e mãe, porque não deu para falar de instintos. E o programa passa muito rápido, né? Falar sobre equilíbrio entre o dar e o receber com pai e mãe é alguma coisa que é a única força do amor que a gente não consegue equilibrar com pai e mãe. Por quê? Porque o teu pai e tua mãe te deram a vida. E aí, por mais que você faça milhões de coisas para o teu pai e para tua mãe, você nunca vai poder dar para eles e retornar para eles alguma coisa deste tamanho, que seja a vida. Então, não dá, tá? E aí,
primeira coisa, vai ter sempre uma dívida de gratidão com seu pai e a sua mãe, daí o respeito e daí tudo. Por quê? Porque eles te deram a vida. Nada que você faça vai poder fazer com que você não consegue dar nada para eles do mesmo tamanho, tá? E aí, quando a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber, é importante nas constelações, inclusive se você, aparece muito nas constelações, pessoal. Ah, eu tenho, sei lá, por exemplo, depressão. Uma filha. A minha mãe tinha depressão, a minha avó tinha depressão, minha bisavó tinha problemas psíquicos. Isto é um padrão de repetição mental. Muitas vezes os filhos, porque a gente sempre tem lealdade sistêmica movido pelo amor, né? E aí muitas vezes os filhos, eles usam um critério de compensação, né? E o pai e a mãe também, né? Eu lembro que a minha mãe falava assim: você, quando nasceu, você era muito grande quando você nasceu. Justo eu, tão pequenininha, né, Sérgio? 1,5 m de altura. Você era gorda, você é grande, você me machucou. Você me machucou muito quando você nasceu. Foi muito difícil, senti muita dor. E isso é muito ruim, porque é como se a mãe estivesse falando assim: você por mim. Você tem que me pagar por essa dor que você me causou. É muito comum em mães que falam isso, né? Eu por você e você por mim. E isso é uma lealdade sistêmica que não é legal, que não funciona bem. Nas constelações, tem uma frase, não dá para explicar com detalhes aqui como é que é isso, mas muitas vezes as mães e os pais, eles falam coisas inconscientemente que nas novas constelações são mandatos, né? Você vai sofrer como eu sofri, ou você vai. Tem umas coisas que eles falam que são mandatos que ficam registrados na nossa cabeça. E aí tem uma frase nas constelações que é muito curadora, muito libertadora, que é: você por você e eu por mim. Pessoal, não importa se você é mãe, pai, se você é filho, você pode ser mãe e pai, mas você também é filho. Mães e pais, vocês são filhos também. E a sua mãe pode ter feito isso. E isso pode vir aqui, ó, minha mão vem vindo, ó, de um monte de gerações anteriores, e um falando para o outro, e um falando para o outro. E a melhor forma de a gente se libertar de lealdades sistêmicas é a gente dizer: eu por mim, você por você. Eu te levo no meu coração, tá tudo certo. Mas cada um com a carga que é tua, tá? E cada um paga por aquela carga, né? Tem as condições e o preço daquela carga. Mas eu não posso pegar a carga que é tua, e nem você pode pegar a carga que é minha. É muito comum em processo, em doenças, tá, pessoal? Eu vejo muito processo de depressão, especificamente. Alguém chega para mim com depressão. Ah, sua mãe tinha depressão? Tinha. E sua avó também tinha. Você está repetindo um padrão, tá? Eu por mim, você por você. Não é porque eu te amo que eu tenho que repetir o mesmo padrão que você, inclusive de doenças, tá? Pessoal, é assim, ó. Faltou falar do pai e da mãe do ponto de vista dos instintos do Enneagrama. Por quê? Porque quando a gente faz o workshop de Enneagrama e as novas constelações, a gente vai constelar no instinto social, ó. Tem um vídeo meu falando de instinto e as novas constelações lá no canal do YouTube. É um vídeo completaço. Acho que ele tem 40 minutos ou alguma coisa assim. Quer conhecer? Vai estudar um pouquinho. A informação tá lá disponível de graça, né? Eu faço a minha parte aqui, mas você precisa fazer a tua também. E quando a gente fala de Enneagrama e instintos, que é uma coisa muito importante do Enneagrama, quem tem o instinto dominante, autopreservação, ou reprimido, autopreservação, tem questões relacionadas à mãe. E a gente vai constelar nos workshops a tua mãe. Quem é social dominante ou social reprimido vai ter questões relacionadas ao pai. E a gente vai fazer lá exercícios sistêmicos do pai. Quem é sexual dominante ou sexual reprimido vai ter questões relacionadas aos dois. E lá no workshop eu explico, e lá no vídeo também, por que que o sexual tem questões relacionadas aos dois. Então vai lá no canal do YouTube Conexão Enneagrama, assiste esse vídeo dos instintos do Enneagrama. Pessoal, se a gente não conhece o nosso instinto é animal, né? É um imperativo biológico. Nosso instinto, ele não negocia. A gente precisa, ele vem lá do reptiliano.
A gente precisa alimentar esse cara o tempo todo. E o instinto do Eneagrama impacta nas nossas relações, no nosso comportamento? Muito, muito. Autopreservação, vai ter que se arriscar mais, vai ter que olhar principalmente o mundo corporativo. O social vai ter sombras também, e o sexual igualmente, assim como são os pontos bons. Primeira coisa de conhecer o Eneagrama, a Cristal tá falando agora, eu quero fazer o Eneagrama, legal, Cristal. Quando você experimentar o Eneagrama e as constelações, você vai ver o que é mudança na tua vida, viu? Quando a gente fala sobre instinto, é o primeiro ponto do Eneagrama. Se você fez um curso de Eneagrama, mas não conhece os instintos, tá faltando quase 50% do que é base inicial do teu processo. Beleza? De novo, vou repetir, não quero, vou ser repetitiva. Para você chegar num caminho espiritual, precisa olhar para a parte psicológica. Eu não funciono, não dá para funcionar ou só no psicológico ou só no espiritual. Por que o Eneagrama? Porque o Eneagrama traz essas duas coisas. Gente, ó, eu não trabalho com adivinhação, eu não trabalho com coisas diferentes daquilo que é processo de desenvolvimento profundo, que eu acho que é para isso que a gente veio aqui nesta jornada. Espiritualidade para mim é viver essa jornada da forma que for mais possível para você, fazendo o teu melhor. Não dá mais para a gente pregar, né, anunciar, pregar, levar ao mundo ideias que a gente não pratica. E é por isso que eu digo que o Eneagrama, ele traz um caminho de mudança comportamental. Não dá mais para eu ficar vendendo para o mundo, né, anunciando ao mundo coisas muito legais, e eu minto, e eu não faço coisas legais com as outras pessoas, eu falto com respeito com os outros. Não dá. Simplesmente, para mim, não dá, tá? Não tem essa condição mais. Ou a gente prega aquilo que a gente fala, ou então vamos começar tudo de novo. E o Eneagrama, ele traz um caminho que é um caminho psicológico, de mudança comportamental, e ele leva você, ele diz o quê, ele diz o como você vai se desenvolver, e ele te guia para um caminho espiritual, que é o caminho do retorno para você mesmo, o retorno para a tua essência. E eu sempre vou dizer isso, né? Quando você chegou aqui nessa jornada, Deus falou para você, Deus falou para você. Você vai para longe de mim. Você vai lá para um lugar distante, chamado planeta Terra. Mas você sempre vai estar conectado comigo. E como prova disso, você vai para esse planeta levando um atributo meu com você. E a gente nasce numa espiral de esquecimento. E a gente vem aqui para se lembrar desse atributo divino que todos nós temos. E são 9 atributos divinos. E nós viemos aqui para praticar a recordação de si. Nós não somos o nosso ego. Nós somos a nossa essência. Nós somos esta parte divina de Deus. E isto é a nossa jornada, o caminho de volta para casa. E é isso que o Eneagrama vai trazer na tua vida, o caminho de volta para casa. É mais rápido do que processo terapêutico, porque ele traz um atalho para aquilo que você tem que desenvolver. De novo, do ponto de vista comportamental e do ponto de vista espiritual. Vou mandar uma meditação de pai e mãe. Quem quiser receber a meditação, manda o WhatsApp para participar da minha lista de transmissão. No 11 99122 5140. 99122 5140 011. Vou mandar uma meditação. A semana que vem tem um programa aqui novo, falando sobre as novas conexões do Eneagrama e das constelações. De tudo que eu vivi com a Brigitte a semana passada, tem coisa espetacular. Não perde o programa da semana que vem, tá bom? Tá, Campo Grande, tô aí dia 18, 19 e 20, Campo Grande. Beijos!